Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. O texto de hoje, Reis e Rainhas Mirins. A vontade de agradar uma criança é natural, ocorre em quase todas as espécies animais. Nasce um filhotinho e todo o bando corre a dar uma cheirada. Gente é mais curiosa, gosta de pegar, agradar, brincar, cutucar. Mas há uma diferença básica entre o ser humano comum e os pais. Estes têm de saber se o que estão fazendo é educativo ou não. Não deve ser nada fácil para um pai e uma mãe receber críticas de outras pessoas sobre o modo como educam os seus filhos, mas se acostumam a atender a todas as vontades da criança, ela provavelmente fará o que quer onde não pode, como em restaurantes e outros locais públicos. Então, os pais acabam recebendo críticas silenciosas através de olhares recriminadores e comentários do tipo: ai, que criança mal educada. Há pais que se orgulham do que o filho faz. Não importa o que seja, se ele resiste ao não, chegam a manifestar uma ponta de orgulho e esse garoto tem personalidade, vai ser um verdadeiro líder. Alguns pais preferem distorcer a realidade para manter a inadequação do filho, para poupá-lo. Jogam a culpa nos outros. Se o filho caiu, deveria ter tomado mais cuidado, mas não. Para esse tipo de pai, o chão é que precisa apanhar. Os pais devem prestar atenção em sua reação, pois o filho vai copiá-la. Assim, se entram em pânico porque o filho de 1 ano caiu sentado, quando ele cair outra vez, poderá chorar. Mas se os pais encararem naturalmente o ato de cair sentado na próxima vez que o filho cair, poderá se levantar sozinho e continuar sua corrida. Depois de uma briga entre irmãos, os pais fingem bater no maior, porque o menor tem a sensação de que foi vingado. Essa é uma das melhores maneiras de perpetuar a violência com a lei do mais forte com o machismo. Futuramente os pais dirão ao diretor da escola: mas qual é o problema de meu filho não usar o uniforme? Ou qual é o problema dele chegar atrasado todo dia se tira notas boas? Nessa frase fica implícita a mensagem: quem tem dinheiro pode tudo. Infelizmente, esse tipo de pai tenta mudar a escola para que ela também aceite a inadequação de seus filhos. Filhos que eles, pais, não souberam educar. Como podem mudar algo no âmbito social quando os filhos estão assim tão fora do seu alcance? Mas pagarão o preço. Pelo ciclo natural da vida, os pais jovens são poderosos. Amanhã, fragilizados pela velhice, vão depender desse filho que nunca aceitou as regras da vida. Terá o filho condições de cuidar dos próprios pais que tanto cuidaram dele? É o que a gente falou ontem, né? A gente fazendo, o cara já pode dar errado, imagina se a gente não fizer direito, né? Ter um filho e criar ele como se fosse um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha, é absurdo. Ter alguém que futuramente vai mandar em você, vai te escravizar. Pai, tô com fome. Pai, faz um lanche para mim. Mãe, quero um bolo hoje. É diferente de um filho que é carinhoso e chega na mãe e fala: mãe, aquele bolo gostoso que só você faz, dá para você fazer para mim essa semana, por esses dias, eu te ajudo. É muito diferente daquele reizinho que fica sentado no sofá assistindo televisão, jogando videogame e dando ordens. Pai, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Né? Esses tipos, eles não sabem se virar sozinhos. Já começa por aí. Porque eles estão acostumados a mandar e ter de volta aquilo que eles querem. Serem acatados as suas leis, as suas regras, desde a tenridade, desde bebê. Então, em Samitiba, ele coloca aqui várias vezes, em vários textos, que nós temos que observar o comportamento da criança e não satisfazer tudo o que ela deseja. Mas sim, nós criarmos regras, disciplina, para que ela acate aquilo que nós queremos. Qual é o objetivo que você tem com o seu filho? Onde você quer que ele chegue? Eu, enquanto professora, eu cansei de ver mãe chegando na escola e falando assim: mas em casa ele não dá trabalho, por que aqui ele está dando trabalho? Ou seja, então o problema era eu que não estava conseguindo
realizar os desejos do reizinho. Ah, mas ele é super inteligente, ele só não copia a lição, mas na hora da prova ele faz tudo. Nem sempre. Se ele não escreve no dia a dia, como é que ele vai escrever no dia da prova? Se perguntasse, às vezes aquele reizinho até sabia responder, mas ele não sabia escrever. Então, nós tivemos vários problemas nesses mais de 32 anos em sala de aula. Eu falo nós porque eu coloquei pessoas para fazer palestra para mim, pedi para pessoas virem voluntariamente, dispor de algumas horas com as crianças, de mostrar o melhor caminho, de ser boa referência. E às vezes os meus próprios parceiros, eles falam, Patrícia, como é que vai ser aquela criatura ali? Só ele tem razão. Eu tive um no último ano, eu não lembro bem agora, cabeça, mas eu acho que foi no meu último ano, se eu não me engano, antes de aposentar. O garoto era terrível, ele arrumava encrenca com todo mundo, só ele tinha razão. E eu sempre fui de trabalhar em grupo, colocava as crianças para trabalhar em grupo. Ele não se adaptava às crianças de maneira nenhuma. As crianças tentavam se adaptar ao jeito dele, mas ele não se adaptava às crianças de forma alguma. Era o tempo todo arrumando confusão. Se um aluno pegasse o lápis azul para começar a pintar, ele falava, dá esse lápis aqui que eu que vou pintar. Se o outro pegasse o vermelho, ele ficava doidinho no meio das crianças. Ele tomava o vermelho do outro e começava a pintar. Você não tá pintando direito, dá aqui que eu pinto direito. Sabe? Aquela criança que só ela que tem razão. Ele chegou a me enfrentar, mas me enfrentar mesmo. Uma criança devia ter no máximo uns 9 anos. Me enfrentar mesmo, do tipo, a senhora não gosta de mim, a senhora me despreza. Por quê? Porque eu não supervalorizava ele, eu não ficava de elogio o tempo todo. Como ele tinha o ego muito inflado, então eu fui maneirando, né? Nunca dava nota 10 para ele, mesmo que achasse que deveria, porque eu falava, não, se eu der 10 aí é que ele passa por cima de todo mundo mesmo. Então eu sempre achava um defeito ou outro e falava para ele, não, isso aqui não tá bom, isso aqui pode ser melhor. Eu queria que ele entendesse que dava para ser melhor, mas melhor não no sentido de ser o cara perfeito, melhor no sentido de ser mais humano, de ser mais dedicado aos outros, de dividir as coisas com os outros, de ser mais sociável, mais educado, que ele não era educado não. O menino era muito terrível. E aí falava com a mãe, com o pai, não adiantava. Para eles o filho estava perfeito. Eu é que era implicante. E os outros alunos já não estavam aguentando mais. Professora fulano fez isso, professora fulano fez aquilo. Reclamação todo santo dia. Era absurdo o tanto de reclamação que eu tive daquele menino, do grupo de alunos. Porque ele só se achava o máximo, ele era perfeccionista demais. E esse perfeccionismo dele não era voltado para o bem, para o coletivo, era voltado para o ego, para que ele fosse sempre o melhor que todo mundo. Gente, é difícil, criança assim é muito difícil. Eu dei graças a Deus que eu aposentei com aquela turma ali, porque eu ia pirar com aquele moleque. Cansei de falar para a mãe dele, falei, já que não está satisfeita com o meu jeito, que eu trato ele um pouco fria, não dou muita voz para ele, coloque em outra sala. Ela não colocou, não. Fui até o final e penei com aquele garoto, porque ele deu trabalho, porque ele se achava o máximo. E ele tinha um grau de autismo, alguma coisa assim, porque ele era violento, não sei. É estranho, o comportamento dele era muito estranho. E tem crianças que ficam fechadas, não socializam, porque estão acostumados só com aquele mundinho de todo mundo faz aquilo que eu quero. Se não está fazendo o que eu quero, então não me interessa. Desanima, desmotiva a estudar. Tem vários casos, né? Mas eu não vou ficar colocando aqui para cada qual. Mas o importante, o objetivo desta leitura é que a gente entenda que a criança, ela precisa de disciplina. Não é ela que tem que mandar no pai e a mãe, mas sim ao contrário. A mãe e o pai que tem que orientar. É o que a mãe e o pai desejam. A minha mãe sempre falava, quando eu falava para a mãe, deixa eu dormir no quarto da frente,
que era a cama de casal, voltada para a janela, né? Era o quarto da minha mãe. Ela falava, não, você só vai dormir nesse quarto no dia que eu não estiver aqui. Ou quando você comprar a sua casa e você ter o quarto da frente. Por enquanto, você tem o quarto do fundo. Se contenta com ele. Então, minha mãe nunca me deu voz, nem espaço, para eu ficar perto, assim, né, filha e mãe. Não, ela sempre falava assim, eu sou sua amiga, eu posso te ajudar quando você precisar. Mas eu sou a sua mãe. Não esqueça disso, eu não sou a sua amiga. Eu posso ser amiga, mas eu não estou fazendo papel de amiga. Eu sou sua mãe. Como mãe, eu posso abrir espaço algumas vezes para ser sua amiga. Mas nunca confunda uma coisa com a outra. Amiguinha de escola eu nunca vou ser. Então, em casa, tinha aquela coisa. O quarto da frente é o quarto melhor que tem numa casa. É o quarto do pai e a mãe. Foram eles que compraram a casa, foram eles que pagaram, são eles os responsáveis pela casa. Então, a gente não pode chegar querendo tomar o que é do pai e da mãe pra gente invadir, né? Isso é uma invasão. O filho que chega invadindo o espaço dos pais, ele invade qualquer outro espaço. No trabalho, na escola. Ele vai ser, se for homem, vai ser aquele marido folgado, que a mulher fica sobrecarregada, que nós já estudamos aqui nos primeiros capítulos. Se for mulher, ela vai ser melindrada. O marido vai ter que paparicar muito ela. E qual é o homem que aguenta uma mulher que tem que paparicar o tempo todo? Aí acaba sendo traída, acaba sendo mais cedo, mais tarde, ela acaba sendo abandonada pelo marido, porque o marido não aguenta uma mulher chata, que só ela que tem razão, que só ela que manda, só ela que as coisas têm que ser só do jeito dela, né? Então a gente vê que por falta de uma estrutura forte, de disciplina de cada macaco no seu galho, né? De saber que um deve cooperar com o outro, independente, a criança vai crescendo, já vai colocando para lavar uma louça, para limpar o quintal, dar comida para o cachorro, limpar o quarto dela, trocar a cama dela. Então, conforme vai dando atividades para a criança fazer, que ela vendo que ela é responsável pelas atividades que o pai e a mãe deu, ela não tem tempo de ficar exigindo de pai e mãe nada. Porque quando ela terminou os afazeres dela, o que ela quer? Brincar ou dormir. Se ela for para a escola e o pai e a mãe exigir a atividade dela todos os dias no caderno, olhar a letra, olhar o capricho, a limpeza, olhar o material, ver se está tudo ok, se não perdeu nada, fazer as devidas cobranças, se está faltando material, se perdeu material. A criança não sobra tempo dela exigir nada dos pais, porque na verdade os pais estão tomando a rédea da situação. Agora, quando os pais ficam, você quer isso, filho? Por que você está desse jeito? Aí a criança chega com a metade da lição no caderno. Ai, mãe, a professora apagou a lousa. A culpa é da professora que apagou a lousa. A culpa não foi dessa criatura que não copiou rápido. E às vezes nem é questão de copiar rápido, de copiar. A questão é só de copiar. Eu tive alunos que ficavam olhando para mim e não copiavam. Ô fulano, acorda, a lição tá na lousa, vamos. Aí eu olhava para mim, aí eu ia lá na carteira, uma linha, já tinha parado, já estava sentado olhando para o tempo. Falava, meu pai do céu, como é que eu vou fazer? Então, as crianças, elas têm que ter, desde o princípio, responsabilidade sobre as suas coisas. E os pais começam a chamar essa responsabilidade, eles não têm tempo para ser arrogante, para ser reizinho, nem rainha, nem princesa, não. Eles vão ser filhos. Vão ser alunos, normal, como qualquer outro que deveria cumprir com os seus deveres primeiro, para depois ter os seus direitos. Agora, quando a gente dá muito direito e pouco dever, aí é a hora que o rabo abana o cachorro, né? É a hora que o pai e a mãe ficam na mão do reizinho ou da rainha ou da princesinha. E isso tá completamente errado, porque se o pai e a mãe optou por isso, e ficasse só ali dentro da família, beleza. Mas vai dar um reflexo na sociedade. Vai ser uma pessoa folgada lá fora. Vai ser uma pessoa que tem o ego muito inflado lá fora. Vai ser pessoa melindrada lá fora. Vai ser pessoas que não seguem regras.
vai ser pessoas que vão perturbar onde elas estiverem. Acaba com a ordem do social, do coletivo, da solidariedade, da empatia. Isso daí é zero para esse tipo de pessoa. Então, que tipo de filho que a gente quer? Que tipo de pessoa que a gente quer na sociedade? Tem que dar regra, tem que dar disciplina. Tem que ocupar essa criatura de modo que ela veja que quem manda é pai e mãe. Quem manda é a professora. A professora na sala de aula não pode ver um caso como esse e ficar, você quer ir no banheiro? A criança vem lá, eu quero ir no banheiro. Você tem certeza que você quer ir no banheiro? Ah, então vai. Não, você quer ir no banheiro? Na hora do recreio você vai. Ah, mas professora, na hora do recreio você vai. Por que você não foi em casa antes de vir para a escola? Cadê o lápis? Por que o lápis não está na bolsa? Ah, porque eu esqueci em casa, porque não sei o que. Eles contam cada história que vocês não têm ideia. Não, sem lápis, então você vai escrever de caneta. Ah, mas de caneta eu vou errar. Você vai escrever de caneta. Você não trouxe o lápis. Mas eu vou pegar emprestado. Não, não vai pegar emprestado. Você vai usar aquilo que você tem. Não tenho caneta, usa lápis de cor. Mas vai ficar feio. A escolha foi de quem? Foi sua que não trouxe o lápis. Então, algumas coisas assim, quando a gente faz, dá aquele impacto na criança. A criança fala, nossa, Patrícia, mas é a maldade em pessoa. Não, não é a maldade. É você mostrar que toda vez que você falhar, existe uma consequência. Agora, se eu ficar reparando todos os erros de um aluno, de um filho, fazer por ele, cobrirem, acobertar as coisas erradas que ele fez, ele não vai aprender a fazer certo. Eu tenho certeza, porque eu fiquei 32 anos numa sala de aula, não foi à toa. E os meus alunos dificilmente perdiam material, dificilmente um aluno chegava na sala de aula, não tinha um lápis, uma caneta para escrever. Porque eu falava, se não trouxer, vai ficar escrevendo com o dedo. Mas eu não vou dar nada. A escola dava, às vezes, material a mais para a gente, de lápis, borracha, e eu só dava para crianças que eram bem pobres. Porque aquelas ali, elas levavam para casa. Os irmãos, que geralmente, esse pessoal bem pobre que eu falo pobre mesmo, faltando o que comer dentro de casa. Esse pessoal geralmente tem muito irmão e o material não tem como ficar guardado. Vem um irmão, pega, vem outro irmão, pega. Então essas crianças geralmente perdem material. Não porque elas querem, porque tem uma família grande, desestruturada, que acabam atrapalhando na educação dela. Então essas crianças eu dava lápis, borracha, caneta, toda vez que eu via que estava sem eu dava. Mas os que tinham condições, que não era bagunça na casa deles, pelo contrário, que tinha só eles de filho, não tinha outro irmão, não tinha mais ninguém dentro de casa, esse eu não dava moleza não. Porque eu sabia que se eu desse moleza, eu estava criando ali um delinquente no futuro. Porque é isso que eles acabam se tornando. Pode tudo. Vocês já viram aí pelos noticiários, infelizmente, não é só moleque que mora na favela, no cortiço, que sai matando, roubando, usando droga. Grande parte, por incrível que pareça, vem de condomínio. São os caras que a mãe e o pai passou a mão na cabeça até não querer mais e acham que são dono do mundo. Uma vez eu virei para uns alunos, eu trabalhei 1 ano só em escola particular. Não dei certo para isso, não. Moleque, eram 3 irmãos na mesma sala, 5ª série. Eles não eram gêmeos, eles tinham reprovado em algum momento aí. E os 3 na 5ª série. Aí eu dei um trabalho, uma maquete para fazer. Eles falaram que não iam fazer. Eu falei, ué, mas vale nota. Como assim não vai fazer? Não, a gente não vai fazer não. Besteira ficar perdendo tempo com essas coisas. Depois a gente vai fazer o que com isso? Eu falei, vai fazer uma exposição, as pessoas vão ver o trabalho de vocês. E representa aquilo que a gente está estudando em sala de aula. Não vou fazer. Aí eu olhei para a cara do outro, eu também não vou fazer não. Falei, mas vamos ficar sem nota? Ah, no final das contas a senhora vai ter que aprovar a gente de qualquer jeito, porque afinal de contas a gente paga a escola para isso. Falei, caramba, 5ª série devia ter 11 anos, né? Falei, tá bom, você paga o meu salário, né? É isso que você quer dizer? Só que você não paga a minha ética, você não paga o meu profissionalismo. Eu prefiro ser mandada embora, mas se você não entregar esse trabalho, você vai ficar sem nota e eu vou te reprovar.
talvez a escola queira me mandar embora mediante a sua reprovação e a dos seus irmãos, se eles não fizerem o trabalho também. Mas se não fizer, vai vir com nota vermelha, e se acontecer dos outros mestres vir com nota vermelha também, vai ficar reprovado, porque eu vou segurar. E nem o dono da escola vai fazer com que eu aprove você. Eu bati de frente com uma criança de 11 anos, soberba, dizendo que ele tinha todo o direito do mundo de passar de ano porque ele pagava a escola. Olha que ponto que chega essas crianças, que tudo o pai e a mãe dá. E uma vez eu escutei de uma coordenadora de escola particular. Eu fui entregar currículo, eu estava desempregada na época, e eu fui entregar o currículo para ser coordenadora. Ela era coordenadora da manhã e estava fazendo entrevista para eu ser coordenadora da tarde e noite. Aí quando eu falei que eu era disciplinadora, a coordenadora virou e falou assim: você não serve para trabalhar em escola particular, não. Eu falei: por quê? Eu não sabia, realmente eu não sabia, eu tinha 18 anos, por aí. Aí ela pegou e falou assim: porque você é disciplinadora, em escola particular não pode ter essa disciplina toda, tem que ser mais flexível. Aí eu falei: tá explicado por que num país como o nosso, o pobre não justifica, eu já falei isso em outros vídeos. O pobre rouba uma maçã e fica preso eternamente. O rico rouba, mata, atropela, faz o que der na cabeça, usa droga, sai por aí estuprando meio mundo, mas ele não fica preso. Agora tá explicado por quê, né? Porque o rico, o pai e a mãe pagam tudo, inclusive o advogado e mais quem tiver por dentro da prisão dele, né? O cara pode tudo. Então, quando a gente tem um filho, mesmo que a gente tenha dinheiro ou não tenha, a educação tem que ser de ética, tem que ser de valores, de princípios, e não de direitos só. Se a criança, desde o berço, for acostumada só com direitos, é um delinquente no futuro. É um adulto que vai dar problema. Desequilibrado, com família ou sem família, ele vai ser sempre uma criança uma pessoa, né? Que ele não está satisfeito com nada, porque ele teve tudo. Então a gente não pode dar tudo, né? Essa história de deixar eles acreditando que eles podem mandar e desmandar, porque ele é o reizinho da casa, é a princesa do papai. A gente tem que tomar muito cuidado com esses nomes que a gente dá para os filhos, porque eles acreditam. E se eles acreditarem, nós estamos ferrados. Nós, que eu digo, tanto a sociedade, porque para aturar uma pessoa dessa não é fácil, como principalmente os professores. Chega na sala de aula, dá trabalho. Dá muito mais do que aquele indisciplinado que não tem o que comer dentro de casa. Não vamos tratar criança como rei e rainha. Eles têm que ser disciplinados. Eles precisam entender que é o adulto que manda, e não o contrário.